Eu, professora, sabe, na verdade eu nunca pensei que, antes de conhecer o alinhamento energético, eu nunca pensei em ser professora de alguma coisa. Até em algum momento lá na hora de escolher a primeira faculdade, posso ter duvidado e ter pensado em educação artística, mas eu não me vi exatamente como professora. Eu estava mais pensando na arte mesmo. Mas aí optei por fazer arquitetura. Mas eu não me via como professora até conhecer o alinhamento energético. Quando conheci a técnica alinhamento energético, quando conheci essa prática que é uma técnica que pode ser terapêutica, mas também é uma técnica que pode ser aplicada a si mesmo e tem um propósito de harmonizar o nosso campo de energia, de limpar e ressignificar as nossas memórias e através do uso da sensitividade. Então, quando eu percebi que a sensitividade, a intuição era o, o eixo da técnica, da terapia, né, da canalização, foi aonde me bateu a vontade e eu me senti também com capacidade, com potencial de ensinar alguma coisa, porque até então eu achava que não era possível. Mas é claro que quando eu olho para a minha história, eu tive algumas pessoas que foram meus pupilos na parte de desenho, na parte da arte. Foi algo que eu fui desenvolvendo sozinha desde criança e eu tinha uma capacidade de autodidata, de entender as coisas, perceber, principalmente a linguagem da arte, era algo como, para mim, eu absorvia muito fácil e conseguia traduzir para outras pessoas algo sobre a arte e como é que ela poderia se expressar através da arte. Sem ter estudado para isso nem nada. Assim, nos meus 16 anos já estava ensinando outras pessoas ao que eu tinha aprendido sozinha. Então, bem, assim, bem simples, né? Uma linguagem bem simples, mas era uma forma de autoexpressão que eu encontrei. E dessa minha história na infância, a minha dificuldade de falar, de me comunicar, durante muito tempo, até minha fase adulta, 26, 27 anos, as pessoas me achavam muito tímida. E eu era tímida, eu ainda sou tímida, mas tinha muita insegurança, muita ansiedade por trás dessa timidez. E eu tinha um desafio em me comunicar. Então, sentia sempre as emoções estavam aqui na minha frente antes da minha fala, né? Algo como se me impedisse de falar, de me comunicar. Mas tinha na infância essa já expressão artística e também um contato muito grande com a minha própria sensitividade. Então, as minhas brincadeiras, eu já conversava com a terra, com a chuva, com a água da chuva, com o riozinho que a água da chuva deixava e aquela argila mais fininha que ficava assim por cima da terra, né, virava cenários para as minhas brincadeiras e era como se cada partezinha da natureza ali do meu quintal pudesse conversar comigo, né? Desde da terra, do minúsculo grãozinho da terra, que para mim naquele momento era um ser, que eu dei muita importância para isso, e os animais que tinham ali no meu quintal, o coelho, passarinhos, lagartas, borboletas, codornas, galinhas e as árvores, as frutas, tudo para mim tinha uma luz, tinha um sentido, tinha uma expressão, era como se aquilo ali se comunicasse comigo de uma outra forma que não fosse verbal.
E na minha adolescência eu, né, lá para os 16 anos, 17 anos, eu comecei a represar a minha sensitividade, reprimir a minha sensitividade, represar as minhas emoções. E hoje eu entendo que eu fui fechando o meu canal, porque eu tinha questões de aceitação dentro da minha própria família, questões até mesmo religiosas, de crenças religiosas, e de que aquela minha sensitividade não era considerado algo bom, né? Vamos dizer assim, entre bom e mal, que é um pensamento religioso, que então não era visto como algo bom. Então eu fiz o meu máximo possível para reprimir isso, porque era muito forte a minha sensitividade. Até hoje eu percebo assim que tinha um potencial até desequilibrado mesmo, né? Eu sentia esse desequilíbrio. Só que reprimindo o desequilíbrio ele aumentou, né? Porque eu ainda estava ali sentindo tudo, inconsciente de que o que aquilo tinha a ver comigo, o que tinha a ver com o outro. Achava que tudo era meu, pela forma como eu fui criada, como eu fui ensinada. Então eu não achava exatamente. Eu fui convencida de que não era uma sensitividade e que sim eram coisas da minha cabeça, poderiam ser. Eu estou inventando histórias, né? E isso me levou a desacreditar de mim mesma. Mas em 2007, lá para os meus 27 anos, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar e era algo que eu já vinha passando desde a adolescência, né? Não era novidade aquele desequilíbrio emocional. Mas eu não tinha um nome, eu não tinha um diagnóstico. Eu tinha muitas atitudes impetuosas, muitas coisas que eu fiz que provocou algum mal para mim mesma, me colocando em risco, fazendo com que eu tomasse atitudes que sem pensar, né? Muito na impulsividade e também muita tristeza, muita angústia, muita ansiedade, sintomas de pânico e pensamentos suicidas, né? Eu tive uma tentativa aos 19 anos e foi uma experiência para mim que foi até um marco, onde eu comecei também a desacreditar das minhas crenças religiosas, porque eu tive uma experiência de me ver fora do corpo, né? Então, me dissociar do meu corpo e sentir e perceber tudo que estava acontecendo naquela sala enquanto eu estava em coma e, ao mesmo tempo, estava me vendo, né? Como se eu não estivesse ali. E tem uma história nisso, né? Mas o que me aconteceu foi que tive uma outra oportunidade. Estou aqui para contar essa história para vocês. Se você quiser ouvir um pouquinho mais, aparece na minha aula inaugural. Mas tem uma história nisso e aí uma virada de chave. Foi quando eu percebi que sim, existia esse outro mundo que eu sentia, que eu via, que eu percebia e que eu estava tentando dizer para mim que não, né? Eu estava negando para mim a minha sensitividade e essa minha capacidade de ver além do que os olhos físicos podem ver. E eu vivi esse desequilíbrio até 2007, quando eu recebi esse diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2, e foi quando eu já passava em psicoterapia, por conta de sentir a minha necessidade de me conhecer, entender por que tanto desequilíbrio emocional, por que eu me sentia assim, era uma coisa tão profunda, era uma dor tão profunda, era algo tão pesado para mim, era difícil de encontrar forças para viver. E depois, quando eu pulava para outro lado, eu tinha atitudes assim que depois eu me sentia tão culpada
tão triste comigo mesma que eu mesma me julgava como imoral, como irracional, uma pessoa que age sem pensar. Eu mesma ficava ali me culpando, ah, porque estava magoando pessoas e poderia, assim, tá estragando meu futuro, né? Esses eram os pensamentos que passavam na minha cabeça. E quando eu recebi esse nome e comecei a tomar medicação específica, né, para esse desequilíbrio, no começo, assim, a medicação, é claro, traz um desconforto, é muito desafiador para as pessoas que precisam desse aparato, né? Precisam da medicação para um equilíbrio emocional, mas é realmente uma necessidade. Não, eu não tenho nada contra isso. A medicação me ajudou, assim, eu não estaria aqui se não fosse o uso da medicação. Usava estabilizador de humor, antidepressivo, mas isso ainda me deixava pesada, porque me trazia uma frieza. Eu que era tão intensa e que sentia tanto, nossa, como eu sentia, chorava por qualquer coisa, assim, era muito emotiva, e de repente a medicação, além das questões de fome, sono, cansaço, sintomas no corpo físico, assim, calafrios, é algo até difícil de dizer, e esses desconfortos, mas também tinha essa frieza emocional. E essa frieza emocional foi algo assim que eu achava até que eu nunca mais ia sentir. Que eu não ia me conectar mais com as pessoas, com as situações da mesma forma que eu me conectava antes. Eu comecei a perceber um distanciamento da minha parte nas situações, uma certa ausência mesmo com a medicação. Mas ao mesmo tempo eu tinha ali dentro de mim alguns momentos em que, como eu estava equilibrada, como eu estava só pensando, meu racional começou, né, a ficar mais tranquilo com a medicação, começou a limpar meus pensamentos e eu comecei a pensar melhor. Não tinha mais aquele vai e vem de emoções. Eu comecei a buscar a autoajuda, né? Livros de autoajuda. E comecei a ler todos os livros de psiquiatria, que é os códigos, né, da psiquiatria, todos os livros que eu encontrava sobre transtorno bipolar, depressão, uma mistura desses dois, e comecei a ver outras coisas, até mesmo tentando encaixar as pessoas que eu conhecia nesses diagnósticos, e claro, tá doideira da minha cabeça, mas acho que a gente passa por um período assim, onde a gente quer entender o mundo através de um novo filtro, de um novo olhar, e quando a gente começa a ter algo que esquematiza as pessoas, que dá nome, né? A gente também quer dar esse nome. Porque para mim foi bom ter encontrado o nome, transtorno bipolar. Então eu sabia o que é que eu estava vivendo, que não era só uma loucura da minha cabeça. Eu realmente estava num desequilíbrio emocional. E aí eu comecei a prestar mais atenção em mim mesma, no próprio desequilíbrio, como que ele era, como que acontecia, na medicação, prestar atenção no meu corpo. E foi quando eu fiz algumas mudanças na minha vida, em 2011, e encontrei uma nova psicóloga. Ela, não que as outras não eram boas, foram todas maravilhosas, inclusive uma, né, a última que foi que me ajudou com o diagnóstico, foi que me encaminhou para Edil, e essa nova psicóloga, ela tinha uma visão mais holística, e ela foi me oferecendo primeiro uma sessão de reiki, né? Então
depois de muitas sessões de psicoterapia, ela percebeu que eu poderia me beneficiar de sessões de Reiki, começou a oferecer intercalado com a psicoterapia, e era muito interessante o quanto a energia se movia em mim, se movia no meu campo. Hoje eu sei que era o meu campo que estava se movimentando, né? A energia do meu campo que estava ali se movimentando. Na próxima sessão eu tinha mais coisas para falar. Eu tinha avanços na minha psicoterapia. E isso era tão bom porque antes eu me sentia meio arrastando coisas, sabe? Sempre a mesma coisa e sempre enfiando o pé pelas mãos, né? E começou a andar de um jeito bom, onde eu fui buscar também aprender sobre o Reiki, né? Fazer os níveis de Reiki, fui aprender sobre auriculoterapia, reflexologia, aromaterapia, constelação familiar, até que em 2015 eu conheci Hernani Fornari e Gabriela Carvalho na Clínica Espelho Mágico, em São José dos Campos, e foi a virada de chave. Foi quando eu conheci o alinhamento energético, e aí aquela vontade de ensinar o que eu sei, ela reacendeu aqui dentro de mim. Porque a sensitividade era algo que eu já me conectava desde criança. Então, para mim, a sensitividade com a arte, com a criatividade, sempre foi algo que estava ali no meu dia a dia. Eu fluía muito através da minha sensitividade e eu acho que isso me ajudou também a escutar muito meu anjo da guarda, por isso que eu tô aqui hoje. Mas tinha essa vontade de que as pessoas aprendessem sobre a vida e o que tem ao nosso redor. Em 2015, quando eu fiz a primeira formação, eu lembro que eu perguntei para Hernani, assim, se ele formava professor. Ele explicou como que era o processo naquela época, que ele não formava professor, mas que se ele recebesse, né, algum aviso da egrégora do alinhamento energético, de que isso poderia vir a acontecer. Mas eu não achava que eu era capaz de receber esse tipo de aviso, né? Então, ele me falou que haveria a possibilidade de ser professora através do curso do Fogo Sagrado com Mônica Oliveira, no Núcleo Fogo Sagrado. E em 2015, em São José dos Campos, eu com 2 filhos, pequenos ainda, né, Alexandre e Giovanni, eu pensei assim, nossa, tá difícil isso pra mim, né? Não vai dar. E eu era uma pessoa assim muito assim, ai, parece que tá difícil, eu vou desistir, não vai dar, não é pra mim. É um recado de que não é pra mim. Então tá, deixei. Mas Hernani veio novamente, 2016, e eu fiz o curso de novo. Eu disse, nossa, eu quero isso pra mim. E aí comecei não só a prática do autoalinhamento, que foi algo que mudou a minha vida, não só ter feito os 9 dias, né, desse curso em 2015, mas também praticar o alinhamento energético em mim e trocar com os meus amigos de curso, né? Então, foi algo que eu introduzi na minha vida, a prática do autoalinhamento, a prática do alinhamento energético, como um ritual. É algo que, como caminhar, como meditar, como às vezes pode até ser como tomar um banho, né? Como um hábito de higiene. A gente tem a nossa faxina na nossa casa, no nosso corpo, e a gente deveria ter também a nossa faxina mental, emocional, espiritual. Acho que é sempre muito bem-vindo. Coloquei isso para mim. E em 2016 eu fiz o curso de novo, com mais vontade ainda de ensinar as pessoas, porque eu comecei a perceber que isso era algo que a gente devia ter em todas as famílias, pelo menos uma pessoa que pudesse nos auxiliar com a nossa energia, com o nosso sexto sentido, para que a gente
pudesse estar sempre em harmonia, sempre em equilíbrio. E é algo tão fácil, tão simples de se fazer. 2017, tô lá mais uma vez com a Hernani, e aí eu já tava grávida de Marina, minha pequena, que agora tá com 6 anos. E fiz mais uma vez e, assim, mesmo processo, né? Assim, a gente aprende mais um pouquinho, é o mesmo curso, só que é o mesmo curso de novo com outro olhar, numa outra vez. E de lá para depois eu me tornei produtora da Hernani, produzi em 3 cursos, 3 turmas. Para mim foi muito importante trabalhar ao lado dele, tá ali aprendendo com ele, né, na experiência dele, mas também praticando, estudando. Então, nesse meio tempo, eu fui lá fazer o fogo sagrado com a Mônica, fui fazer o ouro verde com a Desirê, fui fazer lâminas. Então, o fogo sagrado eu fiz o básico e o avançado nesse interesse de me tornar professora. Então, desde o do primeiro momento, eu queria ensinar isso para vocês. Ensinar a técnica e ensinar vocês a utilizar o seu canal sensitivo, o seu sexto sentido, não só com a técnica de alinhamento, mas é que o alinhamento ele traz uma base para o nosso sexto sentido e para o nosso equilíbrio emocional que eu acho que não deveria faltar para ninguém. E estudei muito também constelação, pensamento sistêmico, estruturas familiares da Virginia Satir, movimentos somáticos. Então, o uso da dança, o uso do canto, o uso do nosso corpo como um instrumento de expressão, assim como eu falei da arte, né? Então, eu utilizei muito a minha autoexperiência com o alinhamento energético e com a arte, com a expressão, para perceber o que a gente precisa fazer, o que é o alinhamento energético e o que a gente precisa fazer e como que isso muda alguma coisa dentro de mim. E nessas experiências comigo mesma, eu fui percebendo algo muito simples do alinhamento, foram caindo as fichas, assim, olha, o processo de canalização está acontecendo assim, assim, assim. Olha só, aqui eu tô vibrando na mesma energia que o outro, por isso que eu tô atraindo esse outro com essas questões, e que são questões que complementam com a minha, e a gente tá aqui um aprendendo com o outro. Então a gente deve ter algum contrato em algum lugar de aprendizado, se essa pessoa ela se mantém na minha vida ou se pode ser só apenas um encontro mesmo da vibração que eu estava aqui sentindo e encontrei alguém que pudesse me ajudar a evoluir um pouquinho, com uma certa cutucada em mim, e eu também ajudar essa pessoa a evoluir um pouquinho, com uma certa cutucada ali nela. Então eu fui percebendo assim pequenas coisas e que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente tem na canalização, no alinhamento energético. E o quanto às vezes a gente canaliza o tempo todo. A gente está se autocanalizando na frente do outro o tempo todo. Quando a gente está inconsciente, o quanto as nossas emoções passam em reações que são sem filtro. Então, nesses estudos sobre mim, sobre o outro, sobre os grupos, sobre os sistemas familiares, eu fui cada vez mais adquirindo uma linguagem simples para passar para você como é que você pode utilizar o seu canal sensitivo a seu favor, assim como eu aprendi a utilizar ele para mim. Como artista, eu tenho canalizado a minha sensitividade para a arte, para poesia, para algo que eu tenho me jogado, que é produção de vídeos, né? Produção de música, produção artística, e as aquarelas, os desenhos, as canalizações dos guardiões da luz. E isso tem se aproveitado também no alinhamento energético através de uma expressão
artística através da pintura intuitiva e uma poesia, também de um movimento somático, né? Então, eu posso expressar através de uma mímica, ou minha, uma autocanalização, ou do outro. Posso fazer um vídeo disso, colocar uma música, né, que tenha ali a ver com aquelas emoções e que o meu cliente ele vai assistir, vai se sentir tocado, não só pelas expressões do meu corpo, mas também pelo que ele está ouvindo. E trazer depois uma expressão de luz, uma expressão corporal, ou uma pintura, ou uma música, ou até mesmo proporcionar cada vez mais aos meus clientes que participem do processo. Então, eu venho cada vez mais desenvolvendo que o cliente ele esteja ali ativo dentro do processo. Então, produzindo áudios para que ele pratique o autoalinhamento, ou colocando ele dentro da prática, dentro da terapia, para ele sentir não só o final da terapia, quando vem uma mensagem de luz, quando vem uma palavra de cura, uma senha, um mantra para ele ancorar uma nova frequência, mas para que ele sinta o processo todo, do começo ao fim. Então, cada vez mais eu tenho convidado os meus clientes a se entregar ao processo. E quando eu sinto que tem um desafio, tem uma dificuldade do cliente de sentir enquanto eu estou expressando, enquanto eu estou canalizando, enquanto eu estou verbalizando apenas, eu vou trazendo o corpo para que ele se assista no o meu corpo, qual é a mímica desse corpo. E eu vou percebendo que ele ainda tem dificuldade, então eu peço para ele trazer no corpo dele, para ele sentir no corpo dele o que é que tem ali que está doendo, o que é que precisa ser expressado, o que precisa ser colocado para fora. E ele vai trazer isso através dos meus estímulos, né? Através dos estímulos do terapeuta. E a gente pode ir ajudando esse cliente a sentir não só a sombra dele que estava doendo ali, mas também o processo da virada de chave, quando acontece a transformação, a transmutação desses conteúdos psicoemocionais, e o cliente vai sentir também a própria luz, a mensagem de luz dele. Então, é algo que eu venho cada vez mais desenvolvendo nessa prática, para que o cliente ele esteja ali participando ativamente do processo. Por que que eu tenho insistido nisso, né? Por que eu acredito nisso? Porque eu acho que a sua sensitividade, a sua intuição, e isso seja você terapeuta ou seja você cliente de alinhamento energético, é ela que é o seu guia, é ela que é a sua bússola para suas ações, para suas tomadas de decisões. Então, quanto mais afinado o seu canal sensitivo estiver com a sua essência, com o que é prioridade para você, melhores atitudes você vai tomar. Não mais reagindo apenas no calor da emoção, mas parando um pouquinho para pensar, percebendo se aquilo não é um gatilho emocional e mudando a frequência que você está sentindo para que você possa dar uma resposta mais adequada à situação. E isso já faz uma diferença enorme nos relacionamentos. E se as pessoas estiverem vivendo bons relacionamentos, teremos um mundo melhor. Então, o que eu quero, o que é meu desejo, assim, o que é essa sonhadora, o que é essa professora aqui sonhadora, é que o meu mundo melhor seja através de bons relacionamentos, que as pessoas tenham cada vez mais melhores relacionamentos, porque elas se expressam de uma forma mais equilibrada, mais saudável. É isso que eu desejo. E aí, como é que veio então esse certificado de professora do Cura Interior? Quando eu estava preparada para começar a parte do avançado, ainda não tinha terminado o avançado, ainda não estava pronta para ser professora no Fogo Sagrado. Veio Hernani me falando que ele recebeu sinais, né, 3 sinais
da egrégora, desse trabalho do alinhamento energético do Ministério de Cristo, aonde me colocava como professora. Então foi aonde esse certificado chegou nas minhas mãos, lá em 2020, como professora de alinhamento energético cura interior, com a permissão de dar o curso básico e o curso avançado. E esse curso avançado é algo a que eu tenho me dedicado bastante desde 2020, para que realmente aconteça. Porque eu sinto que tem um chamado aí para que os terapeutas cura interior, para quem quer avançar, para quem avançado, para quem quer avançar, para quem quer fazer o que já faz, mas de uma forma melhor, para quem quer conectar com a sua própria criatividade, quem quer despertar a criatividade, quem quer trazer um pouquinho mais dos seus conhecimentos para o alinhamento energético e um pouquinho mais do alinhamento energético para a sua profissão, que você possa se dedicar nesse avançado, como mais do que um curso, é como uma mentoria para você. É você perceber que o que você já faz no alinhamento energético pode ser melhor, pode ser mais simples, pode ser mais fácil, pode ser inclusivo, pode colocar o seu cliente ali como no papel principal de sentir e você ali mais como coadjuvante, né? Trazendo também uma independência e autonomia para o seu cliente no sentir, mas também mostrando para você, aliás, você enxergando com seus próprios olhos como que a sua intuição pode entrar no seu trabalho, na sua profissão. Se você não é terapeuta de alinhamento energético o tempo todo, né? Se você não faz isso como a sua carreira principal, se você tem uma outra profissão, então onde que a sua intuição pode entrar ali e te trazer benefícios, até mesmo limpando energia dentro do seu profissional, né? Os seus projetos poderem ser alinhados, os seus contratos, os relacionamentos dentro do trabalho, não só o espaço da sua empresa, mas tudo pode ser alinhado, tudo pode vir numa linguagem de uma expressão, seja artística ou não, mas ela precisa ser expressada e pode ser alinhada, harmonizada, para que seja melhor para todo mundo. E da forma que nós, você, eu, estamos aptos para seguir. Né? Então a gente vai atualizando o nosso conhecimento e a gente precisa atualizar também aqui as nossas memórias psicoemocionais, a nossa programação mental, emocional, nossa programação cerebral de reações emocionais, atualizar com o que a gente já sabe hoje sobre a gente. Então a gente entra lá em contato com o que a gente já viveu e ressignifica isso para que tudo ao nosso redor seja da melhor forma, seja no nosso âmbito profissional, no nosso financeiro, nos relacionamentos afetivos amorosos, no meu relacionamento com meus filhos, com meus pais, com a minha família, comigo mesmo. Eu falo que é o relacionamento de mim com o todo. Eu comigo mesma, com o espiritual e com tudo. Tudo é possível de ser alinhado. Tudo tem uma voz, tem uma vibração que a gente pode saber o que está ali por trás, o que aquilo está nos atraindo e como a gente pode se harmonizar com aquilo. As nossas emoções entram num equilíbrio. E é isso que o alinhamento energético traz. E é isso que eu trago para vocês como professora, tanto no curso básico como no curso avançado. Algumas pessoas me perguntam sobre o Alinha Dança, se eu dou no curso básico. Eu já dou ali uma experiência com a Alinha Dança no curso básico, sim. Eu coloquei algumas coisas no curso básico que são da minha própria experiência como terapeuta e coloquei ali como professora, criei novas vivências
acrescentando ali já na programação que o Hernani traz, e eu coloquei algumas coisas novas para a gente sentir mais o corpo e incluir esse corpo aí já logo no comecinho, já que a gente, na primeira aula, a gente fala bastante sobre a teoria, então eu começo a trazer já o corpo na primeira aula, na segunda aula, a gente já começa a sentir. Então, você não vai só me ouvir falar, você vai sentir também o seu canal sensitivo ali trabalhando, atuando bastante já na aula inaugural. E eu coloquei isso no curso básico, mas no curso avançado você aprende a praticar, né? Como criar a técnica do alinha dança ou como criar uma nova técnica através do alinhamento energético, entendendo qual que é o esqueleto dessa técnica e como criar algo que seja seu na sua linguagem, através da sua criatividade, utilizando esse sistema de canalização e de luz e sombra e expressão, né? Então a gente sabe que no alinhamento a gente precisa expressar. E aí é o que eu trago para vocês, a minha criatividade como a minha expressividade e a minha linguagem simples, para que você possa entender de uma forma leve, de uma forma profunda, mas muito tranquila, de como utilizar o seu canal sensitivo e de como isso pode estar sempre a seu favor. Como que você pode colocar as boas vibrações no lugar dela e dando o lugar também às suas sombras e à sua luz, oferecendo um lugar dentro de você para cada um do seu sistema, para cada partezinha da sua vida, para cada pedacinho seu, de tudo que você viveu. Como é que a gente faz para abrir um espaço ali e ser cada vez mais a gente mesmo, tá bom? E foi assim que eu me tornei professora, e o que eu quero te mostrar é como é que a gente faz isso, como é que a gente usa a nossa sensitividade a nosso favor. E voltando lá na minha história, 2017, eu tive alta da psiquiatria e para mim aquilo foi surreal. Não imaginava que um dia eu podia ter alta. Mas eu lembro bem do que a psiquiatra falou. Ela falou assim: eu não sei exatamente o que é isso, esse tal de alinhamento energético que você está fazendo, mas continua por aí, porque esse é o caminho. Porque hoje você está tomando um cheirinho de remédio. É 1/8 do que um paciente com depressão leve toma diariamente. E eu olhei para aquilo, assim, 1/8. Ela falou para mim assim: eu vou tirar. E ela tirou. Tirou o antidepressivo, eu já não tomava mais estabilizador de humor. E eu continuei praticando o alinhamento energético. Continuei praticando, continuei praticando, continuei praticando. E aqui estou. Em equilíbrio emocional, com autoconsciente das minhas emoções, dos gatilhos, das possíveis ondulações, porque a gente continua como um ser humano. E muito feliz que hoje eu posso contar essa minha história para você e te falar que é possível. É possível utilizar o seu sexto sentido a seu favor. Hoje, meu canal sensitivo é para me trazer equilíbrio emocional. E posso te ensinar a fazer isso e também trazer uma profissão para você, que é atender tantas pessoas que precisam de uma canalização, de um atendimento com alinhamento energético para encontrar o seu próprio equilíbrio emocional. Vem comigo? Se liga na minha bio, que lá tem as datas dos próximos cursos, as rodas de cura todas as segundas-feiras, é online e gratuito. Se você quiser me ver ali no online,
todas as segundas às 8, link na bio, tá bom? Beijo.